Olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Uma outra noite juntos, todos aqui, firmes e fortes. Oi, Mel. Oi, doutora Maria Augusta. Boa noite. Tudo bom? Tudo Oi, bem? famílias. Oi, famílias, tentantes, desejantes, futuros pais, futuras mamães. Que alegria a gente estar aqui hoje junto com a Clínica Hope de São Paulo. Adoro muito. A carinha da Mel ali. Saudades de vocês. Saudades, né? Ai, que delícia, que delícia. Esse encontro é muito bom, sempre fico muito animada, em particular porque, nossa, a Clínica Hope é uma das primeiras filiadas da nossa plataforma, se não for a primeira. Então, assim, nós já temos um relacionamento assim de quase 4 anos. Então, vai fazer em agosto 4 anos, né? 3 anos e meio. Muitas lives, muitos podcasts, muitos eventos online. Então, Já, todos na nossa já, plataforma, no já fizemos YouTube. muitas parcerias, né, Karina? Muitas pessoas que vocês estão ajudando e já ajudaram, né, através do nosso Tentantes. Então, é muita alegria a gente estar aqui nesse webinar número 8 e começando fevereiro, né? Finalizamos o primeiro mês com 7 webinars e estamos hoje começando o segundo mês do Gerando Amor, o segundo mês, depois março é o terceiro. Então, o de fevereiro são 6, é um pouquinho menor do que as que tem carnaval, né? Então, mas é maravilhoso. Então, eu queria apresentar para vocês, famílias, quem ainda não conhece, tá? A doutora Melissa Cavagnoli, aqui, está escrito Clínica Hope, a doutora Maria Augusta Tam, e daqui a pouco chega a doutora Amanda Volpato, tá? São 3 mulheres, 3 fertileutas, 3 médicas ginecologistas, obstetras, e especializadas em reprodução humana, né? A Clínica Hope, rapidamente falando, é uma boutique da fertilidade. Olha que chique, adoro, porque dá uma super de uma personalização nos tratamentos, uma individualização gigante, e eu posso garantir isso, e tem gente aqui que está fazendo, a Eliette está aqui conosco hoje. Beijo para ti, Eliette. Então, assim, é com muita alegria que a gente vai desbravar um assunto incrível, que eu sou a maior entusiasta, que é a epigenética, né? A epigenética, o efeito nas receptoras de óvulos, olha que máximo. E só que antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome dos ovários policísticos. Tem muita gente que sofre com essa síndrome, e também da síndrome do hiperestímulo ovariano, que tem uma correlação uma coisa com a outra. Então, vamos falar um pouquinho desses 2 assuntos, que não é assim muito longo, né? E depois a gente entra de cabeça na epigenética. Bem-vindas, famílias, e bem-vinda, Mel, bem-vinda, Maria Augusta. Obrigada. Obrigada. Karina, bom, então vou começar falando um pouquinho. Queria te agradecer, Karina, realmente, o que você falou, né? Nós somos parceiras, né? Já desde o início da Clínica Hope, que vai fazer 4 anos em setembro. E a Clínica Hope, né, quando a gente fala que é uma boutique de fertilidade, de reprodução assistida, o nosso objetivo é realmente isso, passar a ideia de que nós somos um lugar pequeno, uma clínica pequena, mas com muita personalização do tratamento. Então, nós viemos, nós 3, né, eu, a Amanda e a Maria Augusta, de clínicas grandes, e, na verdade, o nosso objetivo foi ao invés de as pacientes passarem com equipes e vários médicos, que elas pudessem iniciar e terminar o seu tratamento sempre com o seu médico, que eu acho que a relação médico-paciente faz muita diferença nesses tratamentos, qualquer deles que são tão difíceis, né? E que toda a nossa equipe possa conhecer todas as nossas pacientes, e quando eu não estiver presente, eventualmente, a Maria Augusta possa atender minha paciente e vice-versa. Então, o conceito da clínica é um conceito bem bacana, né? Então, eu convido vocês a conhecer o nosso site, a gente está reformulando, e é um lugar de muito amor e carinho, e muito aconchego, né? Entrando um pouquinho no assunto da síndrome dos ovários policísticos, né?
O que é isso, né? O que é essa síndrome dos ovários policísticos, na verdade, tá? É uma síndrome onde a gente tem alteração em diversos hormônios, começando pelo metabolismo da glicose, especialmente. Então, essas mulheres, elas acabam tendo hiperinsulinemia, tá? Isso desencadeia alguns outros problemas, tá? Tanto a nível de fígado, quanto a nível de ovário e a nível cerebral também. E aí, a hipófise dessa paciente, né, que é uma glândula que a gente tem no cérebro, ao invés de mandar os sinais lá para essa paciente conseguir ovular, ela não consegue mandar. Então, o ovário da paciente fica recrutando folículo, então fica aquele ovário grande, cheio de pequenos folículos, onde nenhum consegue crescer para conseguir amadurecer e ser expelido ou ser ovulado no período fértil, tá? Então, normalmente, essas pacientes com ovário policístico, elas têm ciclos menstruais muito longos, de 40, 50, 60 dias, e não necessariamente esses ciclos são ovulatórios, tá? E essa é a grande questão em relação à síndrome de ovário policístico para engravidar. Essa é a primeira das dificuldades das pacientes com ovário policístico, tá? Por quê? Se você não ovula, você não consegue engravidar, tá? Então, muitas dessas pacientes acabam procurando as clínicas de reprodução assistida para conseguir induzir a ovulação, para que elas consigam ovular, e isso a gente vai controlando com medicação em baixa dosagem e com ultrassom transvaginal, para que elas possam ter oportunidade de, eventualmente, até namorar em casa e conseguir ter uma boa chance de gravidez, tá? Outra Bela. questão... Não, Vai lá. só uma coisa que eu acho que também é legal da gente falar nesse começo, que eu acho que é uma coisa que confunde muito, né? Existe uma coisa que se chama síndrome do ovário policístico e existe outra que é o ovário policístico. Então, nem sempre aquela paciente que tem, né, o ovário cheio de cistinhos, cheio de folículos, ela tem a síndrome. Eu acho que tem muita confusão aí, sabe? Então, nem sempre aquela paciente que, ela teve um ciclo irregular, pode ter sido apenas uma coincidência, alguma coisa, e ela tem aquele ovário cheio de cistos. A síndrome, ela inclui, né, vários outros fatores além desse ovário policístico. Eu ia perguntar, vocês podem explicar as causas? Porque eu andei lendo e eu vi que tem a causa ali do sistema endócrino, tem também a obesidade, que pode também ser uma causa, né? Eu queria saber, assim, a causa para a gente entender melhor um pouco. Quer falar, Maria? Pode falar, Lu. Você fala melhor do que eu. Karina, bom, ela é multifatorial, tem várias causas, tá? Uma das causas que hoje a gente... Uma das causas que hoje a gente fala que é muito estudada hoje em dia é causa genética, tá? Então, as mães que têm ovários policísticos, elas já enviam sinais para essas meninas que estão intraútero, que isso é epigenética, na verdade, tá? Então, é a modificação dos nossos genes dentro do útero, e que vão fazer com que essas pacientes também tenham ovários policísticos, tá? Uma das causas externas, né, principais é a obesidade, tá? Porque a imensa maioria das pacientes que têm ovários policísticos, elas não têm apenas sobrepeso, mas muitas delas têm obesidade. Quando a gente fala em obesidade, é um índice de massa corporal acima de 30, tá? Porque a obesidade, ela por si só, ela torna o mecanismo da glicose completamente disfuncional, tá? Então, muitas das mulheres que chegam para a gente com o diagnóstico de síndrome de ovário policístico, às vezes, quando elas fazem uma dieta e perdem em torno de 10% do peso corporal, só pela perda de gordura,
elas já conseguem voltar a ter ciclos ovulatórios e elas saem daquele padrão de síndrome de ovários policísticos e às vezes o ovário ele fica um ovário policístico, como a Maria Augusta falou, que não necessariamente ela tem a síndrome, ela só tem um ovário com uma reserva de óvulos melhor, tá? Então, a obesidade talvez seja um dos fatores principais aí relacionados à síndrome dos ovários policísticos, tá? Tem as causas endócrinas também, especialmente... A doutora Amanda Volpato, Clínica Hope também. Chegou a doutora Amanda. Agora estamos as três juntas aqui. Oi, gente, desculpa o atraso. Então, também tem as causas endócrinas, né? E tem causas que, quando a paciente chega com o diagnóstico de ovário policístico, também a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial, né? Como hiperplasia adrenal congênita, como outras disfunções de tireoide, prolactina, como reserva ovariana aumentada. Então, todos esses fatores têm que ser analisados. Entendi. A gente, quando fala de... eu tenho uma pergunta aqui. Tem relação, por exemplo, entre mulheres com síndrome de ovários policísticos e síndrome de hiperestimulação? Essa mulher que tem a SOP, né, a SOP, ela, consequentemente, ela vai aumentar a chance de ter essa hiperestimulação? Maior número de exacerbado, né, de folículos? É um dos fatores de risco, né, para a síndrome de hiperestímulo é ter a síndrome de ovários policísticos, mas não é, né, Não é garantia. Não exato, nem sempre acontece, né? Entendi. Justamente, Karina, porque assim, ó, quando a gente estimula uma paciente com ovário policístico, tá? Como ela tem muitos folículos, mesmo que a gente dê uma dose baixa de medicação para estimular, todos esses folículos respondem e o nível e cada um desses folículos que contém um óvulo vai produzir estrogênio, e o estrogênio dessa paciente ele sobe muito, tá? Então, quando a gente faz a coleta dos óvulos, os ovários dessa paciente ainda ficam muito inchados por conta desses níveis de estrogênio e de outros hormônios e fatores de crescimento também aumentados. Esse ovário ele acaba ficando como se fosse mais poroso e acaba derramando um pouco do líquido que tem dentro do ovário ali para a pelve, né? Então, essas pacientes, depois da coleta, elas tendem a ficar muito inchadas, tá? Existe uma medicação que a gente faz 35 horas, mais ou menos, antes da coleta dos óvulos, tá? Que é o Choriomon e o Ovidrel, né? A gente só tinha essas opções há 10 anos atrás, e ele também desencadeia síndrome de hiperestimulação ovariana, né? Então, a maioria das pacientes que faziam tratamento de fertilização in vitro e que tinham ovário policístico acabavam desenvolvendo essa síndrome de hiperestimulação. Hoje, a gente troca esse último remédio, né, por uma medicação chamada Gonapeptil, onde os hormônios eles caem de uma maneira muito mais rápida, tá? Então, hoje, dificilmente as pacientes vão ter uma síndrome de hiperestimulação ovariana média ou grave. Normalmente, elas têm uma síndrome de hiperestimulação leve, porque o ovário ele fica muito aumentado de tamanho, isso causa desconforto. Eventualmente, essas pacientes demoram, por exemplo, para evacuar, elas ficam com um pouco de líquido na pelve, né? E tudo isso causa desconforto para os pacientes, mas isso hoje em dia, né, sei lá, de 5 anos para cá, mais ou menos, tende a se resolver rápido, tá? Antigamente, Karina, só para você ter uma ideia, os pacientes iam parar na UTI, tá? Então, era algo que realmente... Eu lembro da minha época de tentante, inclusive falaste de Gonapeptil, eu tomei. Eu tenho uma história incrível sobre o Gonapeptil, mas depois eu falo. E na minha época eu tinha muito medo, né? Por causa da idade, não sei. Eu lia tanta coisa no Google, porque não tinha nada que a gente que hoje tem, né? Essas informações, essa diversidade de informação. Eu vivi uma época muito de escassez, né? De conteúdo. Então, eu era muito amiga do Google, que me atrapalhava horrores, porque tudo que eu lia no Google era um horror, entendeu? Se eu tinha uma mutação, que nem a gente falou na terça-feira, que podia ter uma referência e ter uma trombofilia, eu achava que eu ia morrer.
Aí, se eu via alguma coisa aí da síndrome dos ovários policísticos, falava do óbito, né? Que quem tinha ia morrer também. Meu Deus, eu vivia assim, uma adrenalina, assim, sabe? Não tinha esse esclarecimento todo que vocês estão dando para a gente, sabe? E Só a para rede uma social, ideia. Pode no falar. fim das contas, né, ela veio para somar, né? Lógico que a gente tem que filtrar muita informação, né? Mas eu acho que esses grupos vieram para trazer informação de qualidade, né? Com certeza. Tem uma moça aqui, tem uma atendente que perguntou da Clínica Hope em São Paulo, se é em São Paulo. Sim, em São Paulo. Pessoal, sempre antes ali no grupo, no nosso grupo exclusivo, eu mando as lives da série Por Dentro dessa clínica. Se vocês quiserem ver 1 hora de como é que funciona a Clínica Hope, porque assim, hoje não é como funciona a Clínica Hope, hoje é um webinar Gerando Amor, e a gente tem temas pré-estabelecidos, né? Para cada clínica, para os genômicos, para cada banco, vocês já estão vendo como é que funciona. Mas a clínica que está conosco na semana, eu mando a live, eu mandei, acho que foi anteontem, a live da Clínica Hope, para vocês especificamente conhecerem como que é por dentro da Clínica Hope, né? Tanto que o nome é por dentro da sua clínica. Então, vocês vão saber lá sobre os testes genéticos, como é que é a ovodoação, que aqui também a gente vai falar, mas assim, laboratório, programas de baixa renda, se tem ou não, o DNA da clínica, tudo tem ali no Morinha, que eu mando para vocês toda semana antes das nossas lives. Então, podem ver ali, quem não viu, porque é muito boa essa live que eu fiz com a doutora Amanda e com a doutora Melissa. A Maria Augusta não estava ainda. E outra coisa, a doutora Melissa, ela foi uma das pessoas que nos ajudou para escrever o site. Lá atrás, né? Há quase 1 ano e meio atrás, o site tem 1 ano e 2 meses, quase 2 anos atrás, tem a Jornada da Vida Feminina. Se vocês botarem ali no site, né, que é o nosso projetosdevida.com.br, vocês botam ali jornadas. A primeira jornada, que é a Jornada da Vida Feminina, é a Mel que escreveu, tá? E ela pegou a parte de 41 anos a 50. É a terceira fase da Jornada da Vida da Mulher. Então, é bem legal, porque tem muita informação bacana nessa Jornada da Vida da Mulher, assim como nas outras jornadas também. Então, fica a dica aqui do site, na parte de jornadas, tá bom? E aqui, ó, boa noite. Se a doadora tiver a síndrome, mas eu não tenho, se eu tiver uma filha, minha filha também vai ter a síndrome ou não? Acho que a gente vai falar da epigenética e vai entrar bem no tema, né? Acho que... Então, Gilmara, segura essa pergunta aí, tá? Porque a gente vai agora entrar um pouquinho para entender. Mas, Karina, eu acho que vale só a pena a gente falar que a síndrome ovário policístico, ela tem sim uma etiologia genética, então é frequente a gente ver mãe, filhas e irmãs todas terem o ovário policístico. Não significa que obrigatoriamente vai ter, aí claro, né, com relação à ovodoação é outro ponto, mas se a gente for pensar na síndrome ovário policístico como doença, sim, existe um fator genético. Então, se a sua mãe teve, tem uma chance maior que você tenha, e a sua irmã também tenha. Então, isso pode acontecer, sim. Tá. Bom, estou louca para falar daqui direto, a gente está me coçando aqui. Mas foi muito a pedidos, porque a gente vai ter também o Genomics, a gente vai ter um webinar falando também, mas foi muito pedido, assim. Daí eu falei, eu vou falar com a Clínica Hope, com as gurias, porque é muito fascinante, né? E tem muito a ser explorado também. E me diz uma coisa, e vamos explicar, então, aqui a síndrome do hiperestímulo ovariano, porque a gente bem sabe que é uma complicação do tratamento da reprodução assistida, né? Quando a gente tem aí um número exacerbado de folículos que são produzidos pelos ovários. Mas vamos dar um detalhamento sobre isso, porque acontece tanto, né? E a gente tem tanto medo, como a gente falou anteriormente. Acho que como a Mel estava falando, né, acontece muito a síndrome leve, né, que é uma síndrome que não tem maiores complicações para paciente. A síndrome moderada acontece, você estava dando uma olhada, em menos de 5% dos casos, né, de fertilização, e grave é 1% ou menos, sabe? Então, a síndrome que pode levar a maiores complicações, mesmo hoje em dia, a gente consegue controlar bem. Eu acho que
Se a gente for pensar aqui, nós três, quantas vezes a gente viu síndrome de hiperestímulo moderada a grave, não é tão frequente. O que a gente vê mais é a síndrome leve, que a gente consegue controlar, que a paciente não precisa ir para o hospital, na própria clínica a gente consegue fazer esse acompanhamento e levar tudo bem, a paciente ficar super bem. Óbvio, né? É desconfortável para a paciente, né? Ali aqueles primeiros dias, mas à medida que o tempo vai passando também, ela vai tendo uma melhora e com o tratamento que a gente faz também, acho que a gente consegue controlar bem, sabe? Não é E algo me para diz uma coisa, esses óvulos exacerbados, esse número gigante de óvulos, qual é a relação, assim, por exemplo, isso é uma dúvida minha, tá? Sei lá, eu não sei quantos que é o número exacerbado, mas, assim, qual é o número exacerbado? Um número, assim, que a gente pode dizer, uau, e essa aí teve uma síndrome de hiperestímulo realmente grande. Quantos são que a gente pode dizer aqui? Acima de 15 já é um número grande, tá? Tá. O que a gente faz? Quando a gente tem mais de 15 folículos, ou a partir de 15 folículos, a gente já não dispara, a gente não dá o trigger, né? Essa última medicação para fazer o amadurecimento final dos óvulos antes da coleta dos óvulos, a gente já não dá mais o Ovidrel ou o Choromon, né? A gente já dá o Gonapeptil, tá, Karina? Por isso que hoje não é muito frequente a gente ter síndrome de hiperestímulo ovariano. Só para você ter uma ideia, esse ano faz 15 anos já que eu trabalho com reprodução assistida, tá? Eu, Melissa, eu tive um único caso que precisou de internação, porque é algo que vem evoluindo, né? Os riscos vêm diminuindo. Eu me lembro que quando eu comecei, o primeiro ano que eu comecei em Porto Alegre, da clínica Nilo Frantz, a gente chegou um sábado de manhã para trabalhar e a paciente estava na porta da clínica, assim, sentada com dor, né? Isso foi em 2007. Então, para você ver, né? E a partir daí foram ficando cada vez menos frequentes, né? Então, eu acho que hoje as pacientes ainda têm medo da síndrome de hiperestímulo, mas é muito raro ter casos em que a gente, é o que a Maria Augusta falou, né? Ter casos em que a gente precise levar a paciente para o hospital. Então, sempre que a paciente tem, a partir de 15 folículos, a gente já começa a ter todos esses cuidados. Qual é a desvantagem disso, Karina? Que quando a gente usa o Gonapeptil, a gente não pode fazer a transferência a fresco dos embriões, a gente precisa necessariamente congelar. Mas hoje as técnicas de congelamento, elas são muito boas, e a sobrevivência dos embriões também é muito boa. Então, o que a gente faz? A gente deixa os embriões guardados no laboratório, os hormônios da paciente vão cair, ela vai menstruar, e no ciclo seguinte a gente vai fazer a transferência desses embriões, tá? Entendi. Isso mudou dos últimos anos, Melissa, Mel? Sim, Porque, bastante. porque eu me lembro que eu usei Gonapeptil, mas eu fiz a fresco com os meus próprios óvulos, né? Mas isso 2015 e 2016. É isso, tá? A gente normalmente, quando a gente usa o Gonapeptil, a gente acaba... quando a gente usa o Gonapeptil isoladamente, tá, Karina? Aí a gente acaba congelando os embriões. Dá para a gente transferir, só que a gente vai precisar de mais medicação depois, tá? A gente vai precisar do HCG depois. Em paciente com muito risco, às vezes não vale a pena, porque a técnica de congelamento, ela é eficaz. Lógico que isso muda de laboratório para laboratório, né? Tem médicos também que falam, não, acho que vale a pena arriscar, transferir a fresco, né? Mas, de uma maneira geral... Protocolo de clínica para clínica, né, Mel? Isso, tá? Mas, de uma maneira geral, hoje, a conduta seria em pacientes que têm risco de hiperestimulação, então, que tem muitos folículos, como as pacientes que têm ovário policístico, a gente não faz o HCG para fazer o amadurecimento final, faz só o Gonapeptil e congela todos os embriões, que é a estratégia que a gente chama de freeze all, né? Congelamento total. Até porque, para essa paciente que já tem o risco de hiperestímulo, engravidar pode aumentar o risco de ter um hiperestímulo tardio também, né? Porque ela vai começar a produzir o HCG, né? Que é o hormônio da gravidez, e pode piorar ainda mais a síndrome de hiperestímulo. Então, essa também é outro motivo que a gente não faz a transferência. E esses óvulos, última pergunta, tá? Esse é um assunto que eu também eu tenho muita dúvida também. Esses óvulos, tá? São 15, por exemplo. Eles todos são, assim,
digamos, saudáveis não, porque eles nem chegaram, a gente não sabe nada ainda deles. Mas, assim, quando é muito mais óvulos, quando é esse número mais exacerbado, ele tem uma tendência, por exemplo, a eles serem, assim, mais ruizinhos, piorzinhos, ou pode ser que todos sejam cromossomicamente bons, enfim, se forem para uma análise. O número de óvulos tem a ver, assim, ou não? Necessariamente, Karina, né? Então, a gente tem que lembrar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Não necessariamente, né? A gente tem que lembrar que a idade é o principal fator quando a gente pensa em qualidade ovular. Então, quanto mais jovem o paciente, melhor a qualidade. A gente sabe que as pacientes que têm síndrome do ovário policístico associada a uma síndrome metabólica, outras alterações, podem ter uma diminuição de qualidade, mas isso não é uma regra, né? Então, como regra, a gente tem, na verdade, a idade como principal fator. Então, óvulos de pacientes jovens são óvulos que têm, normalmente, boa qualidade. Então, claro que quando a paciente tem uma síndrome de ovário policístico associada a todas as alterações metabólicas, hiperandrogenismo, né, às vezes obesidade, vários outros fatores de risco, a gente sabe que isso pode sim diminuir a qualidade desse óvulo, mas esse óvulo fertilizando, gerando um embrião, a chance desse paciente engravidar é boa, né? Normalmente o que a gente vê é uma diminuição, às vezes, na taxa de fertilização desses óvulos. Tá? Então, mas o número de óvulos não está relacionado com a idade, na verdade, o que define qualidade ovular é a idade. É o que a gente fala bastante, né? Que a nossa idade biológica, infelizmente, conta muito na nossa caminhada, né? Bom, alguém tem alguma pergunta? Infelizmente, né? Se vocês tiverem perguntas mais sobre esse assunto, podem deixar aqui no chat ou no nosso grupo, que a gente vai respondendo no decorrer da nossa webinar. Tá? Vamos falar um pouquinho, então, dessa influência epigenética aí, né? Qual é o maior medo, né? Não é medo, mas a maior preocupação de uma mamãe receptora geralmente, né? Falando, se esse filho que a gente vai ter, né, através de óvulos doados, vai ser parecido conosco ou não, né? Se vai ter semelhança. E a gente tem esse medo, faz parte, a gente já falou aqui muito sobre isso. No primeiro webinar que a gente falou, iniciou o Gerando Amor com as psicólogas, gurias. Então, a gente falou muito sobre esses fatores emocionais. Mas a gente tem esse medo de, será que vai ter semelhança, seja física ou comportamental? Isso aí faz parte, a gente tem que ir com medo mesmo, né? Mas aí vale aquela lembrança, né? Será que todos os irmãos de uma mesma família são idênticos? Né? Fica aqui uma reflexão, assim, só para a gente começar esse assunto fascinante que é a epigenética, que na minha época eu não tinha noção o que era, que é nada mais, nada menos que a expressão dos genes, né? Então, assim, que começa, né, bem antes lá, tudo começa no útero, né? Então, as meninas aqui, as gurias vão dar uma aulinha de epigenética aqui, porque é um assunto que seduz, né, a gente, porque são esperanças, né? Só que é bom entender realmente como é que funciona essa expressão dos genes, se eles acontecem, se eles se manifestam, se expressam ou não, porque pode ser que não se expressem. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre tudo isso, né? Esses genes aí. E com vocês a palavra. Eu tenho um monte de observação aqui, mas a gente vai falando no decorrer. Eu vou começar, então. Primeiro, assim, Karina, entrando mais na questão da ovodoação, tá? Eu sempre costumo dizer que fazer tratamento para engravidar é difícil, né? Já é difícil, ninguém gostaria de estar passando por isso. E aí você ter que fazer tratamento para engravidar com material genético de uma outra pessoa é um passo muito maior que se tem que dar, tá? Então, eu sempre falo para os casais que o caminho da ovodoação é um caminho lindo e é um caminho muito feliz. Mas se vocês não estão preparados, esperem, amadureçam a ideia, né? Talvez qual é o maior medo desses casais? É não se enxergarem naqueles filhos, tá? Hoje, eu sendo mãe, eu diria que isso, assim, tipo,
quando você tem o teu filho, isso nem passa pela tua cabeça, tá? E eu sempre, quando eu falo de ovo doação, eu dou o meu próprio exemplo, porque eu acabei fazendo fertilização in vitro, né? Eu falo casa de ferreiro, espeto de pau, né, gente? E a minha filha acabou sendo com óvulos próprios o meu tratamento, mas poderia ter sido com óvulos doados, mas enfim, foi com óvulos próprios, e a minha filha não se parece em nada comigo, nem fisicamente, e nem de personalidade, tá? Ela é a cópia do meu marido, tá, gente? E aí, então, por isso que eu dou esse exemplo, porque o que acontece, né? Às vezes a gente quer tanto se enxergar, mas não é o óvulo, o espermatozoide que vai fazer a gente se enxergar. Tem tantos outros fatores envolvidos, né? E eu acho que ter um filho vai muito além da onde vem esse óvulo e da onde vem o espermatozoide, né? Não, e hoje a gente sabe que a gente é determinado, né? Nós, seres humanos, né? Então, como indivíduo, eu sou determinada 50% pela minha genética. Então, de onde vem o óvulo e de onde vem o espermatozoide? Os outros 50% são determinados pela minha epigenética. Tá? Por isso que se fala tanto em epigenética e por isso que esse assunto é tão importante. Então, agora eu vou deixar a Amanda e a Maria Augusta falarem, porque eu gosto tanto de falar desse tema, senão eu vou ficar falando sozinha aqui, tá, gente? Vamos lá. Bom, vou continuar, então. Eu também adoro quando o assunto é epigenética. Eu acho que é muito interessante. Eu sempre dou um exemplo, assim, como que eu vou explicar a epigenética para as pacientes, né? Então, eu sempre brinco assim, pensa que o teu DNA é só... eu sempre brinco, pensa nas letras do alfabeto. E aí, quantos livros que existem? Então, eu falo, a epigenética, ela faz parte dessa construção. Cada um vai escrever um livro de uma maneira diferente, né? As letras você vai usar de outra maneira, de uma maneira bem, assim, uma analogia bem simples. Então, são maneiras diferentes que esses genes vão se expressar, e cada um vai expressar de uma maneira diferente, gente. Então, né, esses genes, eles vão se manifestar de maneiras diferentes. Não é porque o óvulo não é seu, o espermatozoide não é do seu marido, que aquele ser não, né, a gravidez, durante a gravidez, a gente sabe que a epigenética tem um fator muito importante. Então, começaram esses estudos a ver que essa influência do ambiente, que seria essa ação da epigenética, desses fatores externos, eles são muito... eles começam no iniciozinho da gravidez, nessa formaçãozinha do embrião. Então, tem esses fatores externos, eles acabam influenciando, fazendo com que essas crianças sejam únicas, né? Então, em locais onde a gente tem doações, onde não existe o anonimato, então já fizeram estudos genéticos dessas crianças, mostrando que a forma como os genes que se expressam em uma não se expressam na outra, né? Então, mostrando que o DNA não é tão importante quanto a gente imaginava, como a Melissa falou, então 50% não vem do DNA. Então, eu acho que quando você vai para um tratamento onde o óvulo não é seu, o fato de você poder gerar aquela criança, você nutrir aquela criança, você vai escrever o livro, vamos dizer, você vai desenhar aquele livro, esse livro seria o seu bebê, né? Da forma que o seu organismo permite, da maneira que única, né, de cada serzinho. E assim, né, a Maria Augusta como eu, a gente somos mães de gêmeos, e então a gente tem bebês Sério? né? Então, tanto eu quanto ela temos meninos gêmeos, então, e eu Foi de falo, FIV? Alguma de vocês foi de FIV? não. Olha que ironia do destino, gente. Eu fiz o Não. tratamento, congelei e engravidei natural. Meu Congelei Deus! embrião e engravidei natural. Bom, eu acabei que nem fiz tratamento, a minha primeira gravidez foi espontânea, foi de gêmeos, depois eu tive mais uma, então eu tenho 3 meninos. E os meus Os filhos 3 gêmeos, ainda, uau! Que e os legal. gêmeos, Karina, eles são totalmente diferentes. Então, mostrando que também numa única gestação, a manifestação dos genes, elas são diferentes, porque eles têm... Eu acho que são os 2 irmãos mais diferentes que tem. O caçula é muito mais parecido com um do que os gêmeos. Eu falo que o caçula parece ser gêmeo do outro, de um dos mais velhos. Então, assim, Gurias, isso é incrível, isso é incrível.
É como Uma assim, coisa que eu acho legal, uma uma coisa que eu só gravidez. complementando aqui, não, só para complementar a tua fala, Amanda, assim, ó, o que eu mais acho legal da expressão, dessa coisa da expressão dos genes, é que ela ocorre, pessoal, na fase de formação dos gametas, seja o óvulo ou o sêmen, né? O masculino ou o feminino, mas na fase que eles estão se formando, na junção dos gametas, e vai durante toda a fertilização e todo o desenvolvimento embrionário, né? Ele passa lá do comecinho e vai passando ali até o desenvolvimento embrionário. Eu acho isso tão surreal, tão incrível, é um avanço a gente saber disso tudo, sabe? É realmente fascinante a gente saber que a gente pode gerar o nosso filho, né, com uma idade avançada, que antigamente a gente não ia poder gerar, que a gente alimenta ele com o nosso líquido amniótico dentro da nossa placenta, com o nosso sangue, né, com todos os nutrientes. E assim, o que a gente pensa, né, como a futura mamãe pensa, como a nutrição também ajuda Todos sentem. toda esse desenvolvimento do feto, né? Então pense como é complexo tudo isso, né? Que bacana que é a nosso favor total, assim, total. E por isso eu acho que tem que ser falado realmente, principalmente para quem é receptora de óvulos, que tem muitos medos, entende? Então, se a gente está numa gravidez tranquila, sei lá, com pensamentos bons, com hábitos legais, isso tudo vai passar para o nosso filho. É uma coisa que já está comprovado, né? Então, eu acho isso muito bacana. Daqui a pouco eu vou responder a Ana Carolina aqui. Eu acho que E é aí, incrível essa capacidade que os nossos genes têm, né? Que é o que a epigenética faz, que é como se a epigenética fosse capaz de ligar e desligar alguns genes, né? Então, se você, vamos pegar assim, o mesmo embrião numa mulher e em outra, ele pode ser completamente diferente, né? Por tudo que aquele embrião vai passar, né? Por tudo que ele vai encontrar de ambiente e tal dentro do útero e depois fora. Então você pode ter você pode ter ativações completamente diferentes do mesmo gene. Tudo influenciado pelo ambiente onde ele tá se desenvolvendo. Eu acho que é isso que, para quem é receptora, eu acho que isso que é muito importante, sabe? Então, se você pega uma doadora que tem alguma alteração, né? Alguma alteração não, mas algum risco, né, genético, por exemplo, uma síndrome do hiperestímulo, um ambiente não favorável para a síndrome de hiperestímulo, não, de síndrome do ovário policístico, um ambiente que não seja favorável para aquela síndrome pode acabar não ativando aquele gene que levaria a uma síndrome do ovário policístico, entendeu? Então, acho que para quem é receptora, essa questão é bem importante, sabe? De você entender que depois que aquele embrião está ali dentro, ele é seu e você tem o poder de ativar e não ativar algumas coisas que ele, né, da capacidade dele. e a Eu posso epigenética... arriscar uma afirmação aqui, bem louca a minha afirmação, mas eu vou arriscar. A gente pode afirmar, então, as mamães receptoras, né, que a gente decide, sim, como o nosso filho será, até em nível genético. Com certeza, tá? E é tão forte a questão da epigenética que isso também vale para filhos adotivos. É incrível, né? Especialmente quando esses filhos adotivos, eles vêm para casa da gente ainda bebês, tá? Porque até os 2 anos de idade, né, da gestação, até os 2 anos de idade, é onde existe essa maior, digamos, ativação da epigenética ou influência da epigenética no indivíduo. Então, às vezes, até filhos adotivos, né, acabam se parecendo muito com os pais, não os biológicos, os adotivos também. Né? É fantástico, gente. Tá? Eu até vou responder, Karina, ali, a Ana Carolina, achei um amor a pergunta dela, tá? Que ela perguntou se nos casos de ovodoação, se já teve algum caso que o bebê é a cara da doadora, tá? Primeiro, né, sempre na ovodoação, a gente
procura pessoas que tenham semelhanças físicas, né? Entre a pessoa que vai doar e a pessoa que vai receber. Mas eu vou contar uma história que aconteceu comigo lá no Rio. Foi um dos primeiros casos de ovo doação que eu recebi, né? Me procurou um casal, que era já o segundo casamento deles, eles já tinham filhos adultos, né? E ela, na época, tinha 48 anos, tá? A probabilidade de você ter um bebê, um embrião de óvulos próprios aos 48 anos é praticamente nula, tá, Karina? Então, o que aconteceu? Mesmo assim, ela queria fazer a estimulação, a gente conseguiu que um único folículo respondesse, na hora de coletar o óvulo, da coleta do óvulo, nem veio o óvulo, tá? Então, bom, depois dessa primeira tentativa, né, frustrada, a gente acabou indo para a ovodoação, e na época eu transferi 2 embriões, e ela acabou engravidando de gêmeos, eram 2 meninas. Quando as meninas nasceram, tá? As meninas tinham, sei lá, uns 6 meses, elas foram me visitar. Era impressionante. Karina, uma das meninas era a cara dela e a outra era a cara do marido. Então, gêmeas de óvulos doados, tá? Então, para vocês verem como, lógico que a semelhança física entre a doadora e a receptora é importante, né? A gente não vai, eventualmente, pegar uma japonesa para doar para uma, né, para uma mulher que tem, né, características, né, mais, sei lá, claras, né, não sei, né, então tem que ter essa semelhança física, mas a epigenética é tão forte que existe a possibilidade de, inclusive, uma semelhança dos bebês com a receptora, mesmo o óvulo não sendo dela. É uma coisa... Vai explicar, né? Eu vou pedir para o Diego colocar aqui, eu vou contar um caso também, rapidamente falando, de uma menina que para quem não sabe, eu tenho um quarteto da alvo-recepção, tá? Eu tinha um quarteto inicial, que é essa moça que eu vou mostrar para vocês a foto, ela participava, agora com a correria do dia a dia, nós substituímos 2 do quarteto por outras 2, né? E continuamos no quarteto. Mas a Alessandra foi inicialmente do quarteto comigo. E aí, a Alessandra, rapidamente falando, ela é loira de olho azul, ela é tipo a Mel, tá? Ela não é gaúcha, mas ela é loira de olho azul, bem clara. Vou te passar aqui, Diego, a foto dela com a filha dela, tá? E tu divide a tela para nós, porque vocês vão ficar chocados. Loira de olho azul, super difícil achar, né, gente? Tipo, doadora. É um fenotipo, uma característica fenotípica mais escassa, assim, né? Nos bancos, assim, digamos. Daí, o que aconteceu? Ela chegou para o médico dela e disse, olha, doutora, é o seguinte, eu já tenho uma filha, tá? Que é a minha filha mais velha, de 20 e poucos anos, e eu tenho muita vontade de ter a segunda. Aí, ela pegou e o médico dela disse assim, tá bom, vamos fazer a ovodoação. Ela estava com 47 também. A Bia, a filha mais velha, foi doadora voluntária. Eu tenho podcast da Bia, tenho podcast da Alessandra falando. E nós fizemos uma matéria que eu vou passar também, vou até anotar, da Band, né? E eu e ela participamos agora, faz 2 meses atrás, eu vou mandar. Aí, gurias, a Bia foi doadora dela, né? Não para ela, né? Para a clínica. Ela barateou o tratamento dela, né, para muito mais barato, porque a filha foi doadora de óvulos para ela, voluntariamente. E ela chegou para o médico dela e disse assim, olha só, doutor, eu sei que eu sou loira de olho azul muito clara, então, assim, eu não quero escolher, eu já tenho uma filha, né, e tal, eu quero outro filho. Eu não vou botar características fenotípicas no meu questionário. O senhor pode escolher uma doadora compatível a mim, né, que você achar legal, não sei o quê, mas eu não preciso que seja ela loira de olho azul e bem clara de pele. Beleza. Aí tá, daí ela fez a ovodoação e ficou grávida da Aurora, né, com 48 anos ela gerou a Aurora, que é a minha idade atualmente, bem tarde até, tá, mas deu tudo certo, gestação ótima, tudo maravilhosa. Como é que é a Aurora? Loira de olho azul. Só que o médico dela pegou uma doadora castanha,
cabelo bem mais escuro que o dela e não tinha, olha só, gente, não tinha olhos verdes, tá? Azuis. E a filha nasceu branca, clarésima, com olho claro e o cabelo bem loiro, né? Bem galeguinha. E assim, ela não entende até hoje, porque a doadora dela não era parecida com ela, o marido dela também não é loiro de olho claro, né? E a Aurora é. Então, a gente brinca que ela é um case da epigenética, assim. E para completar, a loucura do DNA é essa, o pé da Aurora, ela tem uma foto, depois eu mando no grupo, tá? Só me lembrem. O pé da Aurora, doutoras, é igual o pé da Alessandra. O pé, é uma coisa surreal, o dedão, a unha. Mas aí ela diz, mas como assim? Não é nem o comportamento dela, nem assim o temperamento, os hábitos alimentares, que o meu filho tem isso, né? O Henrico, hoje mesmo, ele come umas coisas muito estranhas que eu como também, e adora tudo que é cítrico, assim. O Pedro tem pavor do cítrico, e ele adora tudo que é azedo. E ele ainda diz, mãe, quero uma coisa bem azeda hoje. É bem meu estilo, assim. Só que, e adoro enfim. E aí, a Alessandra, bota aí na tela, Diego, a foto. A foto que eu vou mostrar para vocês é da Aurora, da Alessandra, e da outra filha. Que a outra filha, no caso, nem é tão loira assim. É loira, mas também nem tem olho claro. Olha isso, gente. Não dá para ver a foto, o olho da Alessandra é bem azul, tá? É igual ao da menininha. É azul claro céu. Tu vê, essa aqui foi a doadora dela, doadora de óvulos para ajudar no tratamento da mãe, história da Bia. E essa Aurora aqui é tão branca e tão de olho claro e tão loira quanto a mãe. E é um case, na verdade, né? E agora essa menina Bia, que foi doadora de óvulos para a mãe, está grávida do Joaquim. Recém teve o Joaquim agora. Que legal. Que história linda, né? Uma história linda. Depois eu mostro para vocês nossa matéria na Band, que teve uns 2 meses atrás, que ela fala, né, e aparece tudo, a criança. É muito legal, assim, a matéria. Eu mando para vocês, famílias. Karina, eu não fiz ovo doação, eu não tenho olho claro, nem o meu marido, e meus 2 bebês nasceram com olho meio verde, assim, a gente não conseguiu definir a cor ainda, mas você vê, ó, foi natural, não usei óvulo de ninguém, e eles não têm os meus olhos nem do meu marido. Os dois têm É isso que eu digo, sabe? Às vezes a gente demora, pessoal, para achar, e isso faz parte do processo. A gente, às vezes, nós receptoras, nós demoramos para aceitar uma ficha, a gente fica presa muito né, na cor do olho, na cor do cabelo, na altura, enfim. Eu acho que tem que ser semelhante, mas ninguém vai ser nunca idêntico, entende? E é isso, né? Eu acho que a gente tem que trazer essa reflexão e tem que saber o que realmente importa. Eu quero ser mãe, então o que é mais importante? A cor do olho ou esse amor que eu quero viver? Né? Tem que colocar na balança uma hora. E às vezes a terapia ajuda muito, né? Às vezes a terapia faz a gente pensar assim, refletir, bota o dedo na nossa moleira. Aconteceu comigo assim. Eu não tinha essa coisa tanto da semelhança física. Eu fiz a minha ficha, tinha as características minhas, tudo direitinho. Mas assim, eu queria que fosse parecida, mesmo estilo, mesmo padrão, assim, sabe? Mas eu, como sou morena, não sou loira, eu sou morena, olho castanho, normal, eu sou uma brasileira, né? E a minha doadora é espanhola, né? Minha doadora é espanhola, porque eu fiz em Valência, as pessoas sabem. E o meu médico, Fábio Cruz, ele disse para mim, Karina, eu peguei uma doadora muito parecida contigo, né? Muito parecida contigo mesmo, assim, até o formato do rosto e tal. E eu digo, beleza, eu só sei que ela é parecida comigo, que ela tem meu tipo, ela tinha o meu sangue, e 28 anos. É o que eu sei, entendeu? E gratidão eterna por ela, oração todos os dias. Mas, assim, tem que pensar, será que eu estou... aquilo que a gente falou lá no primeiro webinar, será que eu estou rejeitando essa ficha? Daqui a pouco vamos refletir sobre isso, entende? Por que será que por 1 centímetro de altura, entendeu? E outra, eu posso estar rejeitando uma doadora, mas o filho
pode nascer igual ao teu marido, que é o meu caso. O Henrique é igual ao Pedro. Igual o Pedro. A doadora era parecida comigo, mas ele é a cara do Pedro. A cara é do Pedro. Então, Eu a acho que doadora às pode ser vezes... igual, e tem o fator do pai. Eles podem ser parecidos com o pai, né? Eu acho que às vezes, Karina, quando o casal também entra no processo de ovodoação e acaba recebendo a ficha da doadora com as características, né, que cada clínica fornece a respeito da doadora, eu acho que é um bom teste também para saber se esse casal está preparado, né? Porque às vezes eles recebem essa ficha e aquilo é tão assustador para aquele casal que talvez não seja aquele o melhor momento, né? E é o que você falou, eu tenho uma paciente que ela está comigo já eu acredito que já há uns 5 anos, tá? A gente já tentou de tudo e para ela foi muito difícil ir para a ovodoação, e só no processo de ovodoação, de aceitar a ovodoação, foram 2 anos. Então, assim, mas eu acho que a gente partiu para a escolha realmente da doadora quando ela, especialmente, estava muito preparada, né? Então, assim, cada casal tem o seu tempo, né? Tem casais que vão demorar mais para aceitar, tem casais que não vão aceitar, tem casais que vai ser mais rápido, né? O que eu posso dizer, né? E Karina, você é um exemplo vivo disso, né? Que quando a gente vai por esse caminho com o coração aberto, e no intuito de realmente ser mãe e de gerar, porque a gestação também é um processo muito bacana para a gente como mulher, é um caminho muito feliz a ovodoação, né? Não tem arrependimento lá na frente, não tem dúvidas, né? Ontem mesmo eu atendi um casal que eles são do norte, tá? E ela chegou a fazer 5 tratamentos de fertilização in vitro, 3 em outra clínica e 2 comigo na Hope, e realmente, né, sempre teve embriões alterados e já tínhamos esgotado todas as possibilidades, né? E aí ela foi para a ovodoação, acabou engravidando na primeira tentativa de ovodoação, e ontem eles vieram para São Paulo porque eles queriam ir para Aparecida, agradecer, ela tinha feito promessa e tal, achei super bonito. Daí eles foram me visitar. E ela falou, Melissa, eu não tenho arrependimento nenhum, eu só tenho gratidão por tudo que me aconteceu, pelo processo, né, das fertilizações, de não ter dado, né, de eventualmente não ter dado certo, e de eu ter chegado aqui, porque se eu não tivesse chegado aqui, eu não teria essa filha que eu amo tanto, e eu amo essa filha que eu tenho. Então, assim, foi muito tão bacana, tão forte. Não tem isso que eu falo. É isso que eu falo. Imagina se eu não tivesse tido o meu rico. Deus o livre, eu ter outro. Tem que ser a carinha dele, entendeu? Aqueles olhinhos puxados, assim. Ai, aquela coisinha linda. É aquele que foi escolhido, né? Que me escolheu, que eu escolhi ele. Né? Então, assim, é muita gratidão, né? Realmente. Eu tenho, assim, eu tenho no mínimo 5 casos de ovorecepção. No mínimo, não, eu tenho 30 casos nos podcasts da primeira temporada com Genomics, de ovodoação. Todos eles eu estou até fotografando aqui para depois facilitar a vida de vocês, para vocês irem lá no SoundCloud, que está no link da bio, lá do Nas Cantantes, no Linktree, e botar um podcast SoundCloud. Eu tenho no mínimo 20, né? Eu acho que deve ter umas 20 aqui, de ovodoação. Eu vi muita receptora já, e teve uma que me marcou muito, que ela era muito jovem, ela teve uma falência ovariana super precoce, e aí a única opção para ela era a ovodoação, e ela tinha 32 anos quando ela fez a primeira vez. E assim, eu lembro do sofrimento dela antes, sabe, de ter que aceitar, né, todo esse processo que ela passou, precisou de ajuda da psicóloga e tal, mas no fim eles encararam super bem, e depois de muito sofrimento, e aí nasceu a primeira filhinha dela, e aí um dia ela voltou para buscar o segundo filho, também de ovodoação, e aí eu sou bem curiosa, assim, né, eu adoro conversar, falo bastante, aí eu virei para ela e falei, tá, mas me conta, como é que é hoje, sabe? Tipo, você olha para ela, você pensa assim, eu quero contar que foi ovodoação e tal, comecei a perguntar, e aí ela virou para mim e falou assim, olha, se te dizer que hoje eu
eu nem paro para pensar nisso, porque assim, desde o dia que eu vi ela saindo de dentro da minha barriga, eu nunca Mas tive é. nenhuma dúvida que ela era minha, sabe? E assim, e aí toda vez que eu encontrava uma receptora que estava com essa dificuldade, eu achava essa história assim, é exatamente isso, sabe? Na hora que tá ali dentro de você e que ele sai, não tem como não ser seu, sabe? Não tem como você não ter essa conexão, essa ligação, sabe? Acho que é algo que, assim, imagina, você ficar 9 meses com um serzinho ali dentro de você, ligado, recebendo tudo que você está sentindo e você também, sabe? Então, acho que aí ela falava, se eu soubesse que ia ser tão bom, eu não teria ficado tão arrasada antes, sabe? Eu não teria sofrido tanto antes. Mas ninguém nunca se arrependeu, realmente, pelo menos das que eu falo, né? Em relação à taxa de sucesso da ovodoação, como tem acompanhado na prática? E quais aspectos costumam interferir na falha de implantação? Depois eu quero falar um pouco da ovodoação na Hope também. Bom, as taxas né, de sucesso da ovulação são ótimas, né? São tratamentos em que a gente tem ótimos resultados. Por quê? Porque a gente usa óvulos jovens, né? Como eu já tinha falado lá no começo, o óvulo é o que determina. Então, são tratamentos onde a gente tem taxas de sucesso em torno de 60%. Eu acho que são os melhores resultados que a gente tem na fertilização in vitro. É o que eu falo, assim, eu acho que a FIV ela vai melhorar muitos resultados daqui a alguns anos. Por quê? Porque hoje as mulheres estão congelando óvulos cedo e vão poder usar esses óvulos lá na frente. Então, eu acho que a única chance da gente realmente aumentar a taxa de sucesso de FIV em geral vai ser isso, com óvulo jovem, e é o que acontece hoje com a ovulação. Então, a gente tem bons resultados, ótimos resultados, porque a gente tem um óvulo jovem, que é o que realmente importa, que forma embriões de qualidade, e a gente sabe que o principal fator, né, para o sucesso é a gente ter um bom embrião. Você tendo um bom embrião, ele implanta, né? Eu sempre falo, gente, o embrião, a gente tem gravidez ectópica, ele implanta na trompa, ele implanta... Então, o embrião bom, ele implanta em qualquer lugar, a gente tem gravidez fora do útero. Então, se o embrião é bom, ele vai implantar. Então, mais claro que existem, né, outros aspectos, a gente sempre, lá na Hope, todas nós, sempre a gente faz uma investigação dessa paciente, então, de possíveis fatores que podem interferir, então, ver se essa paciente tem alguma, né, até mesmo uma trombofilia, alguma coisa que realmente possa levar a uma falha de implantação, para a gente já prevenir isso antes de uma primeira transferência, avaliação de endométrio, decidir junto com a paciente, né, o protocolo que a gente vai usar para essa transferência, mas a gente sabe que o principal fator relacionado realmente com a implantação é a qualidade embrionária, e a gente acaba tendo quando a gente tem. Claro, se a gente tem uma ovulação com um fator masculino muito grave, a gente tem um espermatozoide muito ruim, a gente sabe que as taxas acabam diminuindo, mas se a gente consegue ter um bom embrião, as taxas são boas, e aí entram os outros fatores que são menos importantes quando a gente pensa em relação à falha, Karina. Por isso que a gente tem uma taxa de sucesso tão alta com a ovulação. Agora, recentemente, foi um webinar bem bacana, porque a gente entrou mais a fundo sobre a trombofilia, porque você falou, né, doutora Amanda? E aí eu acho, assim, que a gente até falou uma coisa que eu até vou repetir aqui, que bom que vocês, antes do início do tratamento, também pedem alguns exames e coisa de trombofilia, porque muitas vezes uma das queixas das tentantes é que a gente não faz assim, né, os exames de trombofilia, e aí acontece que perde uma vez, daí perde outro, né? Aí depois parece que só depois da terceira que vão investigar, tu entende? Então, isso aí, o nosso emocional é muito ruim e o fator financeiro péssimo, entende? Porque às vezes a gente está aí já descapitalizadas, né? Todos no sufoco, no vermelho, e aí só pode ter uma indicação e podia ter visto isso lá atrás, né? Com certeza. No Brasil, especialmente, acho que não faz muito sentido a gente não pedir. Se a gente for ver by the book, né, o que tem nos protocolos, né, a gente só pediria realmente trombofilias quando a paciente tem 2 abortamentos, 2 falhas, né? Mas no Brasil, de uma maneira geral, acho que não faz muito sentido a gente não solicitar por 2 motivos. Primeiro,
que grande parte dessas pacientes, né, acaba tendo plano de saúde e são exames que o plano de saúde cobre, né? Segundo, os tratamentos, eles são particulares, né? Então, a paciente, ela está tendo que pagar do bolso dela, né? Então, a gente arrisca o mínimo no tratamento. Então, tudo que a gente puder investigar antes, a gente acaba investigando, né? Hoje, Karina, só para você ter uma ideia, a taxa de sucesso, tá? A maior taxa de sucesso que a gente tem dentro da reprodução assistida é com a ovodoação, porque normalmente as doadoras têm entre 20 e 30 anos, né? Apesar de que no Brasil é possível ser doador até os 37 anos, né? E normalmente essas doadoras, elas não têm nenhuma questão para engravidar, né? Às vezes é um fator masculino ou alguma coisa na trompa, mas dificilmente tem algo relacionado aos óvulos, né? Hoje a chance de gravidez com embrião de ovodoação é 62%, tá? Transferindo um único embrião. Nas pacientes que vão para a ovodoação, a gente não indica que se faça biópsia embrionária, tá? Por quê? Porque a chance de ter um embrião com alteração cromossômica é muito baixa, porque a idade da doadora é baixa, tá? Então, quando o casal quer fazer a análise genética, né, o estudo cromossômico desses embriões, ele pode fazer, isso não vai atrapalhar, não vai diminuir a taxa de gravidez desse casal, mas também não vai aumentar, então só vai aumentar custo de tratamento, tá? Então, hoje a ovodoação é o que mais dá chance de engravidar, mais dá a maior taxa de gravidez de qualquer tipo de tratamento dentro da reprodução assistida. Mais que a embriodoação, doutora? Mais que a embriodoação, tá? Porque os casais de embriodoação, Karina, normalmente são casais que tinham alguma questão para engravidar, tá? Enfim, são casais, então, que também estão precisando passar pelo tratamento, tá? Em segundo lugar, normalmente esses casais, eles vão doar embriões excedentes. Então, os melhores embriões, eles já utilizaram. Então, essa taxa também acaba sendo um pouquinho menor, tá? Lógico que não é que com a ovodoação vai para 62% e com a embriodoação vai para 30%, não. Com a embriodoação, dependendo das características do embrião, dependendo da idade da doadora, né, da idade da pessoa que doou o óvulo ali para o embrião, né, essas taxas elas chegam a 55%, 60%, tá? Então também são boas, mas a ovodoação ainda tem melhores chances do que a embriodoação. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver no chat de novo. Eu sou... não, só um pouquinho. Antes dessa. Em relação... Foi o que a Mel respondeu agora. Não, essa aqui já passou. Eu pensei 2 vezes fazer ovodoação. Não, eu não estou abrindo... Só um pouquinho. Quanto à transferência de um embrião só, se aumenta a taxa de gravidez? A colocar mais de um embrião aumenta as taxas de gestação? Qual é o protocolo da Hope? Vou responder, depois as meninas complementam. Então, tá. O que acontece? Hoje existe uma tendência a se transferir um único embrião para o útero, tá? Primeiro, para evitar gestação gemelar, gestação de gêmeos ou de trigêmeos, que são gestações de maior risco, tá? E segundo, porque hoje nós temos muito recurso para avaliar esses embriões, tá? Então, por exemplo, nós na Hope, a gente vai fazer uma fertilização in vitro, a gente leva todos os embriões até o estágio de blastocisto. A gente dificilmente, ou raríssimas vezes, vai transferir embriões em dia 2 e dia 3 de desenvolvimento, que são embriões que têm menor potencial. Então, só isso a gente já consegue selecionar melhor os embriões. Nós usamos embrioscope em praticamente 100% dos casos, que vai dar um menor estresse para o embrião. O embrioscope ele é uma estufa especial, onde a gente coloca esses embriões lá dentro, a gente não precisa tirar eles para fazer a avaliação, tá? Então, o embrioscope, nessa estufa, também tem um sistema de inteligência artificial acoplado a ele,
que vai dar a nota do embrião, tanto a nota morfológica, que são aquelas letrinhas A, B, A, C, C, e também uma outra nota em relação às divisões celulares desse embrião. Então, a gente tem mais 2 parâmetros para selecionar. Então, blastocisto, nota morfológica, nota do embrioscope, das divisões celulares. Além disso, muitas das nossas pacientes que acabam tendo, né, aí a partir de 38 anos, acabam também fazendo biópsia de embrião. Então, um embrião, quando a gente transfere um embrião biopsiado com boas notas, a gente tem 60% de chance de gravidez. Quando a gente transfere 2 embriões, a gente não aumenta tanto assim essa chance de gravidez, a gente aumenta só para 70%, tá? 10% a mais, então, só. 10% a mais, o que é pouco, tá? Só que quando eu transfiro um embrião, eu tenho uma chance em torno de, no máximo, 2% desse embrião se dividir e eu ter gêmeos, tá? Ao passo que quando eu transfiro 2 embriões, engravidando, eu tenho 50% de chance de ser gêmeos. É uma chance muito alta, tá? Então, qual é a conta que a gente faz? A gente aumenta muito pouco a chance de engravidar, mas aumenta muitíssimo a chance de ter gêmeos, tá? Isso é então, a nossa conduta, né, hoje, não só da Clínica Hope, mas a da maioria das clínicas no mundo inteiro, é transferir um único embrião, tá? Mas isso é uma questão que a gente sempre discute com o casal, o médico não decide isso sozinho, tá? Porque às vezes o casal, a gente colocando todas essas questões, olha, uma gravidez de gêmeos é uma gravidez de maior risco, mas o casal quer tomar aquele risco para si. Então, é uma discussão que a gente decide juntamente com aquele casal, com aquela mulher, quando for uma produção independente. Não. A gente até já falou numa webinar bastante sobre a transferência essa tendência mundial de um embrião só, né? Depois eu estou anotando as coisas que eu tenho que mandar, porque é tanta coisa. Tem um vídeo teu, né, Mel, sobre a transferência de um embrião. Eu vou mandar depois. Eu sempre falo, tem outra pergunta aqui, ó. Eu prefiro que a paciente engravide 2 vezes de um bebê do que uma vez de 2 bebês. Ó. Essa taxa de sucesso com a ovodoação é a mesma para uma mulher que já está na menopausa? Sim, se você pegar todos os gráficos que mostram a taxa de gravidez com óvulos doados, não se altera. A taxa de gravidez é sempre a mesma, independente da idade da receptora, né? Tudo vai depender da idade da doadora. Tá. Nós que desejamos ter 2 filhos, tá? Assim, sejamos abençoados. Se conseguirmos ter o primeiro de ovodoação na ocasião do segundo, há protocolo de tentar manter congelado da mesma doadora? Bom, se conseguirmos ter o primeiro de ovodoação na ocasião do segundo... Eu acho que seria, para ela ter da mesma doadora, ela teria que ter embriões excedentes, né? Aí assim a gente consegue. É muito difícil a gente conseguir a mesma doadora para um segundo tratamento, né? Então, normalmente o que a gente tenta é, às vezes, no único tratamento, a gente tentar ter 2 embriões, então ter mais ovos, uma quantidade maior de ovos, vai transferir um embrião e ter embrião excedente para uma próxima transferência. E geralmente a gente, quando vai fazer uma ovodoação, a gente geralmente coloca um e deixa 1 ou 2, né? Isso é muito comum? Depende do número de ovos que vai ter aquela paciente vai receber, então isso varia muito de clínica para clínica, então tem clínica que faz doação compartilhada, então você não consegue às vezes prever quantos ovos aquela vai ter para dividir, tem onde a gente, por exemplo, usa já banco de ovos, então a gente já tem um número pré-determinado, né? A gente, pelo menos, o ideal é ter mais de 6 ovos, né? Então, Karina, na roupa a gente gosta aí de 9, a gente acha um número bom, que garante aí que a gente tenha pelo menos um embrião para transferir, um embrião excedente, seja para uma segunda gestação ou caso de falha de um primeiro ciclo, a gente tenha embrião e a paciente não tem que passar por todo o processo novamente. Tá? Lembrando aqui que a doutora Amanda está falando, tá? Quem viu a live da Hope vai saber o que eu estou falando, mas eu já vou adiantando como é que se faz aí na Hope a ovodoação. Vocês usam muito o banco de ovos WeBank da Argentina,
tá? Nós temos uma webinar com o Ibank em março, tá? Com o Genomics e o Ibank, vai ser muito legal essa webinar. Então, quem tiver interesse de saber mais detalhes sobre esse envio, né, dos embriões da Argentina para suas clínicas, é uma oportunidade bacana de vocês aprenderem, mas também tem muito podcast, tem muita live, tem muito evento online, tudo eu já fiz com a doutora Natália Basile, então vocês estão abastecidos até para anotar as coisas e depois chegar na webinar e perguntar, né? Porque esclarecimento e informação é tudo. Então, fale um pouquinho como é que faz a ovodoação na Clínica Hope, que eu acho que é importante saber. Qual a opinião das doutoras com relação ao óvulo a fresco ou congelado? O bacana é que a gente já falou, só que a gente volta a falar. Então, é como se fosse uma aula, né? A gente está falando num assunto e já entra para um outro. Então, tudo isso, eu sugiro que vocês tenham um caderninho, porque eu era assim, eu tinha um caderninho e tudo eu anotava, para não esquecer. Para depois, nos 22 webinários, vocês terem um resumo, né? Não que eu não vá fazer esse resumo, porque eu vou fazer esse resumo para vocês, mas eu acho muito bacana se vocês começarem a fazer todo o webinar, ter as suas observações, né? Isso é uma dica minha de ex-tentante, viu? Que funcionava para mim, porque são muitos termos, são muitas coisas que a gente precisa se familiarizar, não é verdade? Sim. Bom, Karina, em relação ao ovo fresco ou congelado, a gente na Hope, a gente não faz doação compartilhada, então essa é uma questão, né? Então a gente não acaba não tendo ovo fresco, então todos os nossos ovos são congelados. E hoje, com, né, o avanço da técnica do congelamento do óvulo, então a gente não tem diferença de taxa de sucesso de um óvulo fresco para um óvulo congelado. Então não existe a diferença de qualidade, então nossos tratamentos são todos feitos com ovos congelados, né? Então a gente faz todo o processo junto com a paciente, da seleção da doadora, e aí quando esses ovos chegam, aí a gente marca o descongelamento. E aí, o que normalmente a gente tenta sincronizar é uma transferência do embrião a fresco, né? Então, a gente descongela, fertiliza com o sêmen do parceiro, e aí faz a transferência a fresco quando possível, e se precisar congelar, também congela, então não teria problema nenhum. Então, em relação à chance em relação ao índice de sucesso, é a mesma, não tem diferença aí para o óvulo ser a fresco ou congelado, tá? E na Hope, como eu falei, a gente não faz então a doação compartilhada, então a gente utiliza o banco de sêmen, que é a parceria com o Banco da Argentina, a gente tem a parceria com alguns bancos, né, mais 2 bancos nacionais também, e aí a gente vai ver perfil da paciente, né, a gente leva em consideração vários pontos para a gente definir junto com o casal qual o melhor banco para ser utilizado. Tenho 32 anos, o problema é com o esposo, não, é com esposa. Eu acho que é esposa, eu não sei. É com eu, esposa. Qual a chance de engravidar com a FIV? Amada, de repente, reformula aí a pergunta, não sei se eu entendi. Eu acho que, pelo que ela falou, acho que ela é que tem problema, né? Lógico, dependendo qual é o problema, né? Às vezes tem uma reserva de óvulos muito baixa, né? Ou ovário policístico, que tem uma diminuição da qualidade de óvulo, mas vamos supor que seja um fator tubário, né? O que vai valer para o sucesso da fertilização são os 32 anos, tá? Então, o prognóstico é muito bom, chance de engravidar alta. Tá? 32 anos é bem jovem, claro que se não... tem muita gente que tem menopausa precoce, né? Então, essa idade é muito relativa, mas perto da... Oi? Vai depender da causa, né? E falando em causa, gente, preciso perguntar uma coisa, veio a calhar a tua palavra causa. Pelo amor de Deus, e quando a gente não acha uma causa, é isca o nome, né? O que quer dizer o isca mesmo? Sem causa aparente, né? Exato. Infertilidade sem causa aparente. Gente, como tem me procurado pessoas sem causa aparente? Aí a gente fica sem chão, completamente sem chão, porque aí a gente não tem um diagnóstico, né,
ter um Mas, ao mesmo tratamento. tempo, Então, a gente tem a solução. Por um lado, tem um lado bom, né? A gente, às vezes, em alguns casos, a gente não consegue identificar a causa, mas a gente, né, a paciente não está conseguindo engravidar, já tentou por um período determinado, não engravidou. Em muitos casos, a gente consegue fazer o tratamento e a paciente consegue engravidar, mesmo sem a gente descobrir qual é a causa daquele casal para não engravidar. mas é complicado, né, para vocês médicas, né? Porque é um Porque desafio, né? Porque quando tem uma causa, que nem eu falo, tá, a minha causa era a idade avançada. Eu tinha um risco de ter trombofilia, porque a minha irmã, né, eu falei até no meu webinar anterior, teve trombose cerebral com 21 anos. E eu fui fazer alguns exames e deram alterados. Mas o que aconteceu? O meu obstetra, né, ele é de risco, né? Ele é específico de risco. Tu deve conhecer, Mel, aqui, o Cristiano Salazar. Ah, ele é um amor. É, e ele disse para mim, cá, vamos te dar um Clexane, sim, porque eu vi alterações no teu exame XYZ, fiz 3 exames que eu falei na webinar passada, esqueci deles agora. E aí ele disse, não, e como tu tem uma irmã que é irmã de sangue, né? Então, assim, vamos tomar uma medicação para a gente se para prevenção, né? Então, eu tomei ali toda a gestação, o Clexane, e 2 meses depois que o Rico nasceu, eu continuei tomando as minhas picadinhas de amor, como eu falava, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa estar sempre antenada. E falando agora do embrião só rapidamente falando, eu bati o martelo que eu queria 2, né? Foi bem polêmico. Assim, eu e o Pedro, a gente, um dia antes, a gente estava discutindo sobre isso, e ele dizia para mim, a gente vai colocar 1. Eu falei, não, a gente vai colocar 2. Ele, não, Karina, a gente vai colocar 1. E eu digo, mas a primeira com meus óvulos próprios, eu botei 4 blastocistos, tudo bem que eles não estavam analisados, eu não sabia se ele era euploide ou não, mas a segunda transferência com óvulos próprios, eu botei 3 blastocistos com 41 e 42 anos. Por que agora eu vou botar 1 só na ovulação? Então, eu não entendia. Hoje, eu entendo essa tendência mundial, e tanto que eu falo para as tentantes que me procuram, olha, botem 1 só, porque, né, eu coloquei 2, fiquei grávida de gêmeos, eu estava grávida de gêmeos, e 1 não se desenvolveu, né, na 10ª semana eu perdi, né, um deles, e ficou só o Rico, mas eu vou dizer que, graças a Deus, assim, hoje eu entendo um pouco mais, porque na época eu queria botar 3, mesmo com a ovulação, se eu tivesse 3, sabe? Porque a gente, quando é cabeça de tentante, né, pessoal, é uma loucura. A gente fica achando, e é verdade, né? Ainda mais que já passou a idade, a gente está contra o tempo. Então, assim, a minha cabeça na época era bem isso. Muitas pessoas pensam ainda assim, e é bom esses esclarecimentos. Será que se eu botar 2 vai aumentar? E se eu botar 3 vai triplicar? Né? Eu pensava isso, né? Hoje, com o estudo que eu tenho e tal, eu consigo entender isso tudo e tal, mas é complicado, assim. A gente fica pensando assim, tá, qual é outra coisa que a gente pensa? No meu caso, que eu perdi 1, tá? E será que se eu tivesse colocado 1 só, seria esse que tinha eu perdido? Nunca me saiu da cabeça isso. Tá, mas e se eu tivesse... O Pedro olhou para mim e disse, eu falei que era para ser 2. Isso eu estou assim, falando de coração aberto aqui, mas era uma polêmica lá em casa. Ele depois se sentiu mal, né? Mas será que... então que bom que tu botou 2, porque imagina se tivesse aquele, né? Não ter vingado. Então, assim, são coisas que passam na nossa cabeça, né? E não tem como a gente não dividir aqui, né? Engraçado, Karine, você falando. Eu lembro de uma história agora, até já nasceu esse bebezinho. E normalmente a discussão em transferir 1 e o 2, eu sempre discuto com o casal, e isso eu levo sempre muito, né? Acho que todo mundo, a gente na Hope, né? A gente sempre leva a opinião do casal sempre muito em consideração. Mas eu fiz um tratamento para uma paciente de 51 anos. E aí ela tinha 2 blastocistos lindos, assim. E eu falei assim, eu não vou transferir 2. E ela queria. E aí foi a única vez que na sala de transferência
eu levei acho que uns 50 minutos para conseguir fazer essa transferência, porque eu falei assim, não, eu não vou fazer a transferência de 2 embriões por todos os riscos. Ela tinha 51 anos, imagina uma gestação gemelar, todos os riscos que a gente sabia que estava envolvido. E aí, outro dia, ela voltou já com o bebê, só transferiu um no final, ela aceitou a minha posição, porque eu também falei, bom, então nós chegamos no impasse, porque agora é uma questão médica, já era uma questão de vontade, né? Eu botei todos os riscos e falei, não, isso é uma questão de saúde, eu não vou fazer uma transferência numa paciente, né? Com todos os riscos que eu sei que você pode ter durante a gestação. No fim, a gestação dela foi ótima, e ela voltou e falou assim, ai, Amanda, ainda bem que você só transferiu um, né? Porque eu não ia ter energia se fossem gêmeos agora, né? Então, assim, claro que para quem está ali no tratamento, aquela vontade de dar certo, você querer tentar o máximo, né? Você tem 2, você quer botar todas as chances. Normalmente são histórias, são pacientes que já vêm de uma trajetória longa, né? A gente sabe o quanto que tem de emoção envolvida ali. Então, é aquela ânsia de você querer que dê certo e você às vezes não consegue enxergar. Então, também tem essa questão de, na hora, no dia eu falei assim, não, hoje eu vou ter que realmente falar, olha, não vamos fazer assim, vamos fazer diferente. Acho que foi uma das poucas vezes. Vamos falar depois que você terminar, doutora Amanda, sobre a idade, quantidade de óvulos versus idade de quanto que é possível, né? Quantos embriões são possíveis de acordo com a CFM. Mas é que, na verdade, até você pode transferir mais, né? Não, por conta da idade, você leva sempre em consideração a idade do óvulo. Então, eu poderia transferir 2 embriões, mas no caso, a questão é que a receptora já tinha mais de 50 anos, embora ela fosse uma pessoa super saudável, a gestação foi, mas uma gestação gemelar é uma gestação de risco, é sempre uma gestação que a gente tem um risco maior de prematuridade, então tem outros riscos envolvidos. Então, é mais essa questão, Karina. Então, a legislação permite, então existe uma permissão. Qual é né? a idade que permite, por exemplo, 2 embriões? Até 30, se o óvulo tem até 37 anos, são 2, tá? Então, acima de 37, desde que acima de 37 pode transferir 3, desde que não sejam biopsiados, né? Embriões biopsiados, e aí em qualquer idade, no máximo 2 embriões a gente pode transferir. Então, eles são euploides, que né, estão ali cromossomicamente bons, só para a gente recapitular para as famílias, porque a gente falou muito sobre euploidias, né, aqui. Então, se eles são analisados cromossomicamente, se eles viraram embriões euploides, a gente só pode, independente da idade, colocar 2 embriões. Isso, mesmo que a paciente tenha feito a FIV com 40 anos, o óvulo tenha 40 anos, que se não fosse biopsiado, poderia transferir 3, eles sendo biopsiados, a gente pode transferir no máximo 2. Então, isso eu coloquei 4 com 41 anos, porque eles não eram... Hoje você não colocaria mais, né? Eu não fiz biópsia e botei 4. E não fiz biópsia na segunda vez e botei 3. E aí, então, os 7 embriões nunca vingaram. Porque, com certeza, eu tenho uma amiga que é mãe de... Eu tenho uma amiga que é mãe de quadrigêmeos e foi numa dessas. O médico falou assim, ela fez FIV e ele falou assim, não, aí eles estavam decididos a colocar 3. Aí tinham 4, mas esse embriãozinho ele não é tão bom, né? Não vai dar para congelar, vamos colocar. E no fim, os 4 vingaram. Ela teve 4. Não teve nem divisão, assim, foram 4 embriões, 4 pessoas. Foram 4, e aquele embriãozinho que ninguém estava apostando, aquele que todo mundo fala, não, esse aí vamos colocar só para não deixar ele aqui no laboratório sozinho. E aí, na hora, eles vamos colocar, eles tinham certeza que não iam implantar. E aí, no fim, hoje eles têm, né, 4, foi uma gestação super difícil, ela ficou internada a partir do 4º mês, ela já teve que internar. Graças a Deus, as crianças são saudáveis, né? Hoje tá tudo bem, mas 4 crianças. Gente, eu tenho 2 e sei que não consigo imaginar se tivessem 4 ao mesmo tempo. Tem uma pergunta que eu falei sobre a minha perda ali nos 10 semanas e que eu fiquei com o Henrico. Daí ela botou assim, a Ana. Ia perguntar isso, se um embrião menos bom atrapalha o bom no decorrer assim da gestação. Na ovodoação, né, a gente tem hoje alguns trabalhos que, né, relacionando com a questão imunológica, que falam que se você transferir 2 embriões, você pode sim ter essa questão aí
se você tem alguma questão imunológica contra um dos embriões, você acaba tendo contra os dois. E aí, se você transferisse separadamente, você poderia engravidar do que você não tem aquela reação imunológica contra, entendeu? Então, na questão da ovulação, isso é comprovado, né? Que pode ter essa alteração imunológica Mas no caso da implantação, né? Ah, tá. Na implantação, quando há anidação, que é quando se dá talvez o sanguezinho e implanta, né? Os trabalhos são bem controversos, tá? Quando a gente não fala, né, falando de embriões de óvulos próprios, né? Tem trabalhos que mostram que sim, que um embrião que não é tão bom, pode atrapalhar aquele que é bom, e tem trabalhos que mostram que não, às vezes um ajuda o outro, tá? Particularmente, eu acho que um embrião acaba ajudando o outro, tá? Então, sempre que a paciente tem um embrião que é top e que é um embrião que eu acho, vamos supor, a paciente tem só 2 embriões, né? E aí um é muito bom e o outro tem a pior nota possível, né? Eu acho que esse embrião, né, que tem a nota pior sozinho, depois vai ter uma chance de implantação muito baixa. Então, eu sugiro que coloque os 2 embriões, né? E às vezes um ajuda o outro, tanto que vai os 2, né? Tanto que engravida de gêmeos, né? Então, isso é bem controverso se a gente for pensar em evidência científica, Karina. E aí eu acho que vai um pouco de médico para médico. Com certeza. Eu queria passar, eu fiquei aqui catando as meninas as famílias que fizeram por óvulos doados. Diego, passa aí, só para vocês verem aquilo que a gente estava falando lá atrás sobre a epigenética e semelhanças, enfim, tem alguns casos aí, uns mais parecidos, outros menos. Tem 3, né? Ó, aí. Essa menina aqui, ó, deixa eu só fechar meu chat aqui, que eu não estou vendo. É a história da Suzy, 5 tentativas de ovorecepção e uma fé inabalável. A Suzy, esse gurizinho aqui, ó, olha que fofo. É até mais parecido com o pai, né? Mas ela é louca de faceira. Tem podcast, é o número 84. Vou passar o outro aí. Imagina, 5 tentativas de ovodoação. Na 5ª ela conseguiu. Esse é o episódio 92, a história de ovorecepção da Lakshmi. Essa menina aqui tem uma história bem, bem bacana. Pena que a nenezinha dela tá de lado, mas ela é bem parecida com a Lakshmi. Bem O mais que nariz com o pai. parece que é muito parecido, olha, olhando Ela é assim. bem parecida com a mãezinha. Só ela está olhando de lado, mas eu conheço pessoalmente. Vamos ver a outra. E esse é o 85 podcast. Essa moça aqui, nossa, ela fez 14 FIVs para ter os gêmeos. Conheço a história da brasileira, né, a Lilian, que mora na Alemanha. Essa aqui, ela teve vários filhos, assim, bem antes, mais moça, e queria muito, depois de um tempo, mais velha, ela teve esses gêmeos com 46 ou com 47, mais ou menos. E aí ela mora na Alemanha, né? E os gêmeos eu acho muito parecido com ela. Acho muito parecido, é uma menina e um menino. Hoje Menina eles é a estão mais cara grandes. dela, né? Olha É a ali. cara dela. 14 FIVs, 14 fertilizações para ter esses pequenininhos aqui. Aí a gente fala sobre o limite de cada um, né? O podcast dela é maravilhoso para quem quer escutar. Agora a gente vai passar um videozinho rápido, pessoal, sobre epigenética, que a Márcia Riboldi fala, mas é 3 minutinhos só. A Márcia, para quem não conhece, é a CEO do Genomics, Brasil e Argentina, e que vai estar no nosso webinar, tá? Ela é geneticista e ela vai falar sobre o que a gente falou agora com a Mel, com a Maria Augusta e com a Amanda, só para a gente assistir 3 minutinhos, bem rapidinho. Ver se a gente consegue aqui. Mas umas graças às crianças, né? Loucos de faceiros esses pais por doação. Loucos de fazer. 2 deles eu conheço pessoalmente, dos casais. E a outra não. A da Alemanha, né? Eu não conheço ela. Vai dar assim.
Então, é tudo muito relativo, né, pessoal? Muito relativo. A gente tem que ter uma perguntinha sempre na cabeça, assim, o que realmente é importante. E se essa forma de parentalidade entra na nossa vida, na nossa história, né? Que a gente aí já sabe mais ou menos se a gente está pronto ou se a gente pode, né, esperar um pouquinho, porque a ficha, ela, muitas vezes, ela cai, mas não precisa ser no começo, ela pode, daqui a 6 meses, a gente compreender mais esse cenário, né? E isso serve para semidoação, para embriodoação, não só a ovodoação, né? Óbvio. A gente está falando de todas as formas de gerar amor, né? Eu queria só, enquanto o Diego está procurando o vídeo, é o último que eu te mandei. Perguntar uma pergunta aqui para vocês. Vocês viram que a Paris Hilton anunciou o filho, né? Mas estão falando muito em útero de substituição, barriga solidária, mas ela fez nos Estados Unidos, então ela fez uma barriga de aluguel, né? Que lá é permitido. Provavelmente. Porque aqui no Brasil estão falando que ela fez uma barriga solidária, mas ela deve, com fins lucrativos, nos Estados Unidos é uma barriga de aluguel, então, né? É que eu acho que tem uma questão, no Brasil é um termo que a gente tem que acabar, né? Porque no Brasil não existe barriga de aluguel. Então, acho Exato. que é mais para tentar... para as pessoas conhecerem o termo, sabe? Qual é o nome correto no Brasil. E não deixa de ser um útero de substituição, né? Porque não é útero da própria dela mesma. Então... Mas hoje me Mas tem perguntaram. uma chance dela ter usado, sim, dela ter pagado por aquele útero. Mas hoje 2 tentantes me perguntaram ali, porque eu acho que eu postei alguma coisa, daí elas falaram, tá, mas qual é a diferença de barriga solidária com barriga de aluguel? Eu falei, uma tem fins lucrativos e não é proibido, não é... A gente tem até um monte de material sobre isso, um evento online sobre, maravilhoso. Mas, assim, existe diferença, né? A gente não pode dizer que não, né? É que de Conseguiu substituição os dois são, né? Um é remunerado, o outro não. Né? Exato. Acho que essa que é a questão. Então, até para noticiar no Brasil, tem que colocar o útero de substituição, porque ele pode ser remunerado ou não, e no Brasil é proibido ser remunerado. Essa que é a questão. Agora, então, tá, entendi. Não, agora tu falou, eu me esclareceu um pouco, porque eu estava nessa dúvida, assim, se não tinha que falar que era barriga de aluguel, né? Enfim. E aí se notícia é barriga de aluguel, aí a gente sabe que no Brasil barriga de aluguel não pode, né? Então é mais fácil usar a substituição, que aí pode ser remunerado ou não, né? Só não é barriga solidária, né, doutora Amanda? Porque a barriga solidária não tem fins lucrativos, né? Mas assim, Tá escrito a palavra solidária. Solidário a mesma pessoa que está recebendo, a mesma pessoa que está recebendo foi solidária, que, poxa, quem já ficou grávida sabe que não é algo tão tranquilo, sabe? Então, assim, acho que mesmo a pessoa que está recebendo, ela pode ser uma barriga solidária remunerada ou não remunerada. Eu acho que é mais a questão do termo que a gente tem que tirar do Brasil, sabe? Porque no Brasil não existe barriga de aluguel, então vamos usar o termo. Tem um evento online que quem quiser assistir, vocês, as famílias, tá ali tá no YouTube do nosso Tentantes Projeto de Vida, mas também tem uma parte do site que diz ali aconteceu. E aí tem exatamente sobre isso, barriga solidária versus barriga de aluguel. Então, a gente entende todas as diferenças, é um webinário de 2 horas, com casos reais que eu trouxe, e mais os médicos, que eu sempre faço isso, né? Nos webinários, assim, Vamos? Pode tocar a ficha. Que é essa epigenética, né? Porque a gente fala muito de genética, de alterações cromossômicas, de doenças raras, mas quando a gente chega nessa epigenética, a gente fica com muitas dúvidas. De uma maneira bem simples, a epigenética é a expressão dos genes. Todos os estudos científicos que têm comprovado de epigenética estão relacionados com algumas doenças e algumas condições que nós podemos ter, como por exemplo, uma hipertensão, uma diabetes e até mesmo uma condição de obesidade. E aí a dúvida é, será que o meu filho vai ser
vai ser ou não vai ser parecido comigo. Então, a gente ainda não tem uma resposta fixa, comprovada para isso, mas a gente sabe sim que toda essa expressão, né, que os genes acabam tendo durante uma gestação, através dos dois atores principais. Quem são esses dois atores principais? Bom, o embrião e o endométrio. Tá já comprovado que tem uma relação, sim, muito grande aí entre esses dois atores. E que toda essa relação que tem é a base da epigenética. Muitos fatores são desencadeados nesse processo, fazendo com o quê? Fazendo com que algumas expressões sejam ativadas e outras sejam desligadas. E por isso que muitas vezes a gente acaba vendo que no momento do nascimento, no momento do desenvolvimento desse bebê, eles acabam se parecendo com a gente. Quantas situações a gente conhece, quantas situações a gente sabe de crianças que foram geradas no útero da mãe, né, e são semelhantes ou têm características físicas ou até mesmo têm características como alguma doença ou outra situação que acaba desencadeando porque a mãe ou porque os pais tinham. Então, o que a gente quer dizer é que é óbvio que muitos estudos ainda estão sendo realizados, né? As publicações elas vão vindo com o passar dos anos, mas a gente sabe que existe sim essa troca e que essa troca que existe independe da origem desse embrião, independe do óvulo que vem nesse embrião. Lembrando, pessoal, que essa matéria ela foi feita há 3 anos atrás, tá? Isso aí foi, a gente está em 2023, foi em 2020 essa matéria que a doutora Márcia falou, mas tem alguma mudança aí de 3 anos para cá, de estudos que mudou alguma coisa ou continuamos? Continuamos evoluindo. Então, é isso aí. E graças a Deus, né? Coisa boa, Gris, coisa boa. Deixa eu ver se tem Cada alguma... vez mais estudos mostram a influência da epigenética, Karina. Acho que isso é algo que... Isso é uma coisa que não tem mais volta, né? Então, é só a comprovação de fatos. Isso leva anos mesmo até a gente conseguir realmente saber, mas é algo que está cada vez mais se fortalecendo aí. Talvez em 2020 a gente não tivesse tantos dados já para confirmar, né, a influência da epigenética. Talvez hoje a gente tenha mais. Sim. Porque são 3 anos de trabalho científico, né? Sim. Então, pode ser que tenha, graças a Deus, evoluído. Bem isso, Karina. Muitas coisas passam na nossa cabeça. Eu dividi aqui o que a gente passava na nossa cabeça quanto aos embriõezinhos, as quantidades de embriões. Na ocasião de nossas 2 implantações com o meu óvulo próprio, já sentia gravidinha. Eu também. E de 2, logo que saí do consultório, as sensações corporais... deixa eu ver aqui, que eu tô com uma dificuldade de apertar esse negócio aqui. Diego, eu não sei por que não funciona isso aqui, olha que coisa séria isso. Agora deu. Na ocasião, nossas 2 implantações com o óvulo próprio, as sensações corporais acompanhavam... eu não consigo abrir, gurias. Não consigo. Vocês sabem ler, vocês conseguem ler essa pergunta, essa declaração aqui? Bem As isso, sensações corporais acompanham o que depois sabemos. Não possível, jornada nada fácil. Eu entro nessa estatística sem causa. Fé e esperança na doação agora. Tá, Grazi. A Grazi está nessa coisa que a gente falou, a isca, né? Sem causa. Eu me lembrei do teu caso agora, Grazi. A gente fala direto aqui no WhatsApp. É verdade. Mas vocês vão ser muito felizes, viu, Graziele? Fiquem tranquilos, tá?
Não ter causa Esperança, não é um impedimento para engravidar. Mesmo sem causa, a gente consegue resolver um problema que a gente nem sabe qual é, entendeu? Eu sempre brinco com as minhas pacientes que não descobrem a causa, porque é muito frustrante, né? Você chega no médico, você tem um problema, você quer descobrir a causa daquele problema. Mas o lado bom é que a gente pode não saber a causa, mas a gente consegue resolver. Então, eu acho que tem que ver por esse lado, sabe? A gente tem uma solução. eu acho que é o que a gente está falando, né? A ovodoação, que nem você falou agora, aqui esse depoimento, esperança na ovodoação agora, né? Óvulos próprios não deu, tudo certo, tem essa possibilidade real, né, atualmente. Então, agora vocês estão se familiarizando, vocês estão indo atrás de informação, elaborando todos os lutos, né, vivendo intensamente isso, para poder tomar essa decisão de forma mais assertiva e que o coração fique tranquilo, né? Porque o coração ficando tranquilo, agora a gente vai atrás da parte da medicina reprodutiva, que avançou horrores, né? Como eu falo, não tinha como a gente fazer há 50 anos atrás uma ovodoação. E hoje nós temos, né? Então, é gratidão a gente conseguir elaborar esse luto, às vezes demora mais, às vezes demora menos, não existe uma receita de bolo para isso. Cada caso é um caso, cada família tem o seu tempo, né? Mas se conseguir dar esse passo e ver que essa forma de parentalidade entra na nossa casa e está tudo bem, né? Aí, vou contar para meu filho, isso é outra coisa. Se vai contar ou não é outra coisa. É particular, é completamente do casal também. Como é que eu vou contar? Vou contar? Beleza. Como é que eu vou contar? Vocês vão descobrindo com o tempo como é que vocês vão contar. Existem livrinhos, existem hoje pessoas que vocês podem conversar para saber como é que contaram. Enfim, existe toda uma rede de apoio, né, para vocês conseguirem, se caso for contar, da melhor forma, da forma mais lúdica, fofa, né? E é isso. A gente precisa estar com o coração tranquilo. A infertilidade, ela existe, mas como a doutora falou, ela não é uma sentença, né? Existem tratamentos de reprodução assistida que a gente pode, né? Que eu chamo de formas de gerar amor, os tratamentos, né? Então, existem várias formas de gerar amor. E a gente precisa trazer isso tudo de informação para a nossa jornada, para que a gente consiga tomar as melhores decisões, né? Uma última pergunta aqui, porque a gente já está no horário, falta 5 minutinhos. Aí eu quero que as médicas deixem uma mensagem. Fiz dia 16 uma videolaparoscopia para a retirada de um pólipo e endometriose. Qual o prazo vocês recomendam para dar início na ovodoação? Bom, já que depende dessa, né? Principalmente, o pólipo é o mais tranquilo. Normalmente a gente não precisa esperar muito, né? Depois da retirada do pólipo, a gente já pode começar o processo. Agora tem que ver com o cirurgião a endometriose, o grau, o tamanho dessa cirurgia, né? Para ver. Então, provavelmente ver com o próprio cirurgião quanto tempo que ele libera ela para ela poder engravidar. Né? A grande questão, não existe um prazo que é igual para todo mundo, depende aí realmente da cirurgia, de como que foi, se foi uma cirurgia tranquila ou não. Se ela ainda não deu entrada, né, no processo de ovodoação, é que geralmente o processo é sempre um pouco mais demorado, então talvez seja legal até já começar a consulta para poder começar a ver essa questão do óvulo, se ela não tem o óvulo ainda, né, é porque pode demorar um tempo para conseguir o óvulo bom para eles. Isso é uma coisa importante. Deixa eu ver quem é que mandou aqui. Jaque. Agora eu não estou lembrando, Jaque, mas depois eu vou falar contigo no privado aí, porque isso que a doutora Maria Augusta falou é bem importante, né? A gente precisa, já que você já tomou a decisão, né? Então vamos atrás dessa clínica ideal e começar o processo, né? Porque isso aí demora um pouco, né? Até tudo se ajeitar e achar a doadora compatível e tudo, é um processinho, né? De pelo menos uns meses aí. Vamos ver aqui. Então dá para já, tem 2 mais perguntas. Vamos fazer as 2 aqui. Não, sim, certo. Ela falou aqui. Perfeito. Queria uma mensagem aí final, um tchauzinho para quem está nos escutando e para quem vai nos escutar
porque fica gravado, né? E daí depois a gente disponibiliza para as famílias que não conseguiram participar de forma online ao vivo. Bom, eu acho que primeiro a gente quer agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de poder falar um pouquinho sobre a Hope e dividir um pouco o nosso conhecimento. Eu acho que eu já falei isso para ti uma vez, né, Karina? Eu acho que todo esse movimento, quanto mais informação a gente tiver, seja da ovodoação, seja realmente só sobre infertilidade, eu acho que isso só tende a ajudar os casais, a quem está passando pela mesma dificuldade. Infertilidade é uma doença, ela atinge aí 10 a 15% dos casais, então ela tem uma incidência alta, então muitas vezes casais estão nesse processo, acham que estão sozinhos e não estão, né? Às vezes é uma jornada difícil, solitária, mas eu acho que toda essa rede de apoio que você está construindo com esse movimento é muito importante, eu acho que ajuda muito, né? Então, quanto mais a gente falar, melhor, quanto mais informação a gente levar para os casais, para as mulheres, para todo mundo, eu acho que isso é muito importante, é algo que a gente acredita também muito lá na Hope. E para quem vai, acho que passar pelo processo de ovodoação, assim, é o que a gente já falou aqui, né? Não vai se arrepender, é um tratamento lindo, é uma trajetória linda. Claro, tem que tomar a decisão no momento certo, quando você estiver preparado, mas vai dar tudo certo e isso que é importante. Acho que é isso, gente. Bom, eu também queria agradecer, Karina, e uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que estão tentando, até porque eu também já fui uma tentante, é assim, não desistam. É sofrido, é solitário todo esse processo, só que quando dá certo, vale tanto a pena, gente. Ter filho é a melhor coisa da vida, especialmente para quem quer. Então, assim, seja por óvulo doado, seja por óvulo próprio, seja por adoção em alguns casos, não desista. Verdade. É a única coisa que a gente não pode, né, Mel? Porque o dinheiro a gente vai atrás de tudo, a gente tira a resiliência do pé, a gente junta os caquinhos, mas a gente tem que não desistir, porque a persistência faz com que, olha ali a outra, 14 FIVs, né? Tá, eu não sei se eu aguentaria 14, tu entende? Cada um tem um limite. Mas, assim, tá aí com os gêmeos dela no colo, né? Sim. Aí a gente fica pensando. Bom, Doutora Maria obrigada, Augusta. Karina. Adorei. Acho que as meninas já te conheciam mais, eu cheguei agora e acho isso incrível, porque a gente tira aquela coisa da paciente ter informação no Google e de ver um monte de informação errada, que a gente sabe que acontece, então aqui elas vêm buscar a informação certa. Eu assino embaixo do que as minhas duas amigas falaram, e eu acho que minha mensagem, assim, né, que eu queria deixar é o logo da nossa clínica, que é onde tiver 1% de chance, você tem 100% de esperança. Então, É o suficiente para a gente continuar essa caminhada difícil, né? Certeza, eu acho que ela se encaixa muito bem na ovodoação, sabe? Eu acho que ali o nosso 1%, sabe? Então, vamos buscar. Obrigada por esse dia maravilhoso, gratidão pelas trocas, agradeço imensamente por hoje, obrigada, noite memorável, gratidão profissionais especiais, um abraço de nossa família, gratidão por todas as informações e acolhimento, é isso aí, gente, a gente está com vocês, a gente não vai desistir de ajudar vocês, a gente quer 2023, muitos bebês, chuva de bênçãos aqui, principalmente do Gerando Amor, viu? Assim, eu faço questão de falar, eu quero todos os positivos que vocês me falem, pelo amor de Deus. Porque a gente é uma grande família, eu sempre falo. Eu vou fazer um vídeo aqui só para a gente se despedir aqui. Beijo grande, pessoal. Beijo. Beijo. Tudo é gravado e nada é publicado. Publicado é somente nós aqui, as especialistas, tá? Esse grupo aqui é sem julgamento, sem gravação, só para o grupo exclusivo. Tá bom? Um beijo grande. Obrigada, Hope. Obrigada, famílias. E até terça que vem. Vamos continuar gerando amor aí em fevereiro. Tchau, tchau. Beijão. Tchau.